sabe me dizer por que é que existem profissionais de vendas que fecham bons negócios todos os dias de uma forma muito positiva, enquanto que outros tentam e não conseguem nada disso? Bem, o motivo disso chama-se competência profissional. Ela faz a diferença entre o bom e o mau profissional de vendas. O que é a competência? A competência é a capacidade que o profissional tem de fazer bem feito o que deve ser feito. Ou seja, de realizar o seu trabalho de forma produtiva, trazendo resultados para a empresa e, principalmente, satisfazendo as necessidades, as motivações e os desejos do cliente. No que consiste a competência? A competência ela é formada por 3 elementos básicos. É o conhecimento, a habilidade e a atitude que o vendedor tem quando no seu relacionamento com o cliente. Muitos chamam de chá, porque justamente as 3 primeiras letras de conhecimento é C, de habilidade é H e de atitude é A. Chá. Então dizem que o vendedor vencedor toma muito chá, porque realmente tem muita competência. A pergunta é, saber fazer isso bem é uma arte ou uma ciência? Eu diria assim, como tudo na vida, uma parte é arte e uma parte é ciência. Alguns têm um dom, o dom de já nascer com uma capacidade desenvolvida disso. Outros desenvolvem como um trabalho, então eles treinam para conseguir isso. Na verdade, o grande objetivo disso tudo é ter uma sorte repetida. O que é a sorte repetida? A sorte repetida, ela é aquilo que eu chamaria de o resultado de um trabalho bem feito. Você fala, não, mas sorte para mim é uma coisa que é um sorteio, uma loteria. Não. No nosso caso, a sorte repetida é aquela sorte, aquele fato que se repete constantemente, é um fato positivo, que se repete constantemente graças à sua competência, à sua forma de trabalhar esse elemento. Então vejam, o que nós queremos ter usando a nossa competência chama-se sorte repetida. É a sorte de obter um grande número de resultados positivos. Isso é que é a sorte repetida. O conhecimento, que é o primeiro desses elementos, né, tem a ver com aquilo que o vendedor sabe sobre a sua empresa, sobre os produtos que ele está oferecendo, sobre a concorrência com a qual ele trabalha e principalmente sobre o perfil dos seus clientes. Empresa, produto, concorrência, cliente, temos que conhecer muito sobre isso, temos que conhecer tudo. Quanto mais você conhecer sobre esses elementos, melhor será a sua competência. Habilidade é aquela capacidade profissional que você tem, é saber fazer aquilo que se faz necessário para você trabalhar. Ou seja, argumentar com o cliente, fazer o fechamento de uma venda, saber tratar uma objeção, saber captar um sinal de compra quando o cliente emite o sinal de compra. Tudo isso forma a sua habilidade profissional. Mesmo aqueles profissionais que ainda não têm experiência suficiente, podem acelerar o processo como? Através do treinamento, através da formação. É muito importante se dedicar, estudar, porque vejam, quando, por exemplo, nós falamos em argumentar é uma coisa importante, saber argumentar, saber apresentar um argumento. Não basta apenas dizer o produto é bom, o produto é diferente, o produto é bonito, não. Você precisa saber como vai colocar isso. O conceito, por exemplo, é a diferença entre o efeito de e efeito para. O que significa isso, né? Quando você diz, por exemplo, um livro é feito de papel. Bom, um livro é feito de papel, todo livro é feito de papel, isso não dá atributo nenhum, isso é uma característica técnica. Normalmente é feito de, significa uma característica técnica. Agora, é feito para, significa o seguinte, este livro é feito para o seu entretenimento, esse livro é feito para o seu lazer.
Um carro é feito de metal, é feito de plástico, é feito de borracha. Agora, o carro é feito para o seu lazer, para o seu conforto, para o seu trabalho. Então vejam, o mesmo argumento, dependendo da forma como ele é processado e como ele é repassado para o cliente, tem outro tipo de aceitação, tem outro tipo de resposta do cliente. Assim como o tratamento de uma objeção. Saber tratar uma objeção é muito importante porque o cliente sempre entende a objeção como sendo alguma coisa, como uma arma. Na verdade, o atendente entende que uma objeção, às vezes, é uma forma do cliente se contrapor. É uma guerra. É como o cliente vai lutar contra. E, na verdade, não é isso. Uma objeção, ela é simplesmente um medo que o cliente tem, uma insegurança, uma indecisão. Visto dessa forma, o vendedor poderá tratar essa objeção de uma maneira muito mais inteligente. Isso é a habilidade profissional, claro, né? Da mesma forma como para fazer um fechamento, se o vendedor chega simplesmente e diz, o senhor quer ou não quer comprar o produto? É claro que o cliente tem 50% de chance de dizer sim e 50% de dizer não. Ao passo que se ele souber apresentar, o senhor prefere fazer o pagamento à vista ou em 5 vezes? Então vejam, você aí então está colocando de uma forma que o cliente vai pensar 2 vezes para dizer não, porque está dizendo para ele, oferecendo 2 alternativas interessantes. Não está dizendo quer comprar ou não quer comprar. Ok? Então vejam que, por isso que a formação profissional vai acelerar em muito o processo das habilidades e vai, em parte, compensar a falta de experiência do vendedor. Atitude tem a ver com a postura. Eu tenho uma atitude proativa, eu tenho uma atitude positiva, eu tenho uma atitude fraca, eu tenho uma atitude de medo, eu tenho um certo constrangimento de fazer. Então vejam, a atitude significa justamente essa força interna que leva o vendedor a conseguir atingir seus objetivos. Já o comportamento é a forma como exterioriza isso. O meu comportamento é um comportamento de uma pessoa agressiva. Eu tenho um comportamento alegre, eu tenho um comportamento triste, eu tenho um comportamento bom, eu tenho um comportamento ruim. Que vejam, tudo isso está associado com a comunicação. Quando uma pessoa tem um tipo de comunicação passiva, ela fala meio assim, com seu jeitinho fraco. Isso não serve para convencer as pessoas. Por outro lado, se a comunicação é agressiva, dedo em riste, falando de uma forma que quer dar ordens, isso também não é bom. A comunicação, na verdade, ela tem que ter uma característica assim, assertiva. Assertiva é a palavra que mostra alguma coisa que é positiva, mas ao mesmo tempo não é agressiva. Tem que ser positiva e não agressiva. Isso é a atitude, é o comportamento que, para exteriorizar as suas atitudes, que são atitudes proativas, que são atitudes voltadas para o sucesso. Quando ele consegue ter uma comunicação em que o que ele fala, o que ele diz é coerente com o como ele diz, isso torna o relacionamento muito mais positivo. E no fundo, minha gente, todo atendimento ele tem a ver com o relacionamento. É muito importante que ele seja positivo. Então, volto a repetir. De nada adianta ter um conhecimento profundo sobre tudo aquilo que é necessário. De nada adianta ter uma formação, uma habilidade profissional para saber vender, se na hora de transmitir isso, na hora de fazer isso, chegar aos ouvidos do cliente, isso é feito de uma forma que não é proativa. É feito de uma forma que não é assertiva. Competência é o chá, é o conhecimento que você tem, são as suas habilidades e as suas atitudes. Mas também competência é a sorte repetida. Então, para obter uma sorte repetida, você precisa treinar. É por isso que nós temos um slogan de trabalho que é preciso treinar para ter sorte.